Então, vamos começar a leitura, João 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Deixa eu só permitir uma pessoa entrar aqui. João 4, 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores em que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou que quer saber ou por que estava conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Aí eu vou ler o 39 até o 42, que diz assim, ó. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém. Que história, minha gente. Então, eu destaquei aqui alguns pontos dessa passagem aqui. Então, assim, para começar, assim, o contexto dela, né, onde aqui fala que o Senhor Jesus, ele estava na Judéia, e aí ele decide ir para Galileia. Então, ele decide passar por Samaria. Samaria era um lugar evitado pelos judeus, como a gente citou ali, né? Porque os judeus consideravam aquele povo impuro. Eles tinham o próprio templo, né? Ali mais para frente, quando ela fala, mas onde é certo adorar? Né? No templo, os judeus falam que o certo é adorar no templo, né? Que está lá na Judéia. E porque eles tinham criado um outro templo, então eles tinham um conflito. E os judeus consideravam aquele povo um povo impuro, um povo herege, porque só havia
um templo para adorar. Então, o povo que saía da Judéia para ir para Galiléia, eles davam uma volta, faziam um caminho bem mais longo, só para não passar em Samaria e se tornar impuro, ter contato com aquele povo. Então, eles não se davam bem, eles nem sequer conversavam, né? Como citou aqui a palavra. Então, o Senhor Jesus, de propósito, ele decide passar em Samaria, quebrando mais uma vez todos os padrões, ele decide passar por lá. Então, aí a Bíblia diz que o Senhor passa e para ali num poço por volta de meio-dia, a propósito, para encontrar uma mulher, a samaritana. Então, quem que é essa samaritana, né? A Bíblia não nos fala o nome dela, não nos fala as características, a história, né, a fundo, mas a Bíblia nos faz entender que ela era uma mulher muito amada e escolhida pelo nosso Salvador. Uma mulher que o Senhor fez questão de passar por ali para ter um encontro com ela. E ela era uma mulher desprezada pela sociedade, talvez de pouquíssimas amigas, né? As pessoas, né, não queriam contato com uma mulher como ela, porque ela já tinha tido 5 relacionamentos, estava no 6º relacionamento. Então, isso era mal visto na sociedade, né? Igual ontem a Thaís citou sobre Maria Madalena, a gente também vê que ela também era uma mulher improvável, uma mulher que tinha marcas, que tinha feridas, né? E eu vejo um pouco. Voltei, gente. Esperem só um pouquinho, meu notebook desligou. Vocês estão me ouvindo? Só um minutinho. Eu não vou continuar por aqui, porque senão não grava, tá? Pera aí rapidinho, gente. Aí voltei, meninas. Eu acho que tá gravando ainda. Deixa eu ver. Tá sendo gravado, tá gravando ainda. Deixa eu tentar lembrar aqui onde eu estava. Ah, sim, lembrei, né? Que ela estava falando quem era a samaritana, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Então, eu vejo que todas de nós, né? Temos algumas marcas, como a mulher samaritana, nós tem alguns traumas, mas em comum nós todos que estamos aqui, né, nós temos o nosso Senhor Jesus, que também um dia ele marcou um encontro com cada uma de nós, né? Um dia ele nos chamou, um dia ele morreu por nós naquela cruz. Ele demonstrou também o seu amor para conosco, e ele continua, né? Disponível, essa fonte de água viva que ele continua disponível para cada uma de nós. Então, aqui a Bíblia diz que ela vai ao poço, né, por volta de meio-dia, retirar água. E aqui a gente consegue entender que realmente ela era uma mulher mais sozinha, né? O costume daquela época era as mulheres irem retirar a água, era as mulheres mesmo, era um papel mais das mulheres, e elas iam ou cedinho ou na parte da tarde, onde o sol estava mais baixo, então não estava tão calor. E o poço ali, as mulheres se reuniam para conversar, para ter aquele momento ali, né? Aproveitavam, né? E ela, não, ela vai por volta de meio-dia,
sozinha, né? Talvez ninguém queria ver ela, né? Não queria estar com ela, ser visto com ela. Então, ela era uma mulher que já estava ali sozinha. Então, ela tinha as suas marcas, né? E aí, a Bíblia diz, né, que ela estava no sexto relacionamento. E aí, o Senhor Jesus vai ao encontro dessa mulher. E aí nós vamos para o pedido do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele vai propositalmente encontrar aquela mulher. E ontem lendo, ele também tem o propósito não só de encontrá-la, mas também mostrar para os discípulos que ele veio para todos, né? Ele veio para salvar a todos, né? Tanto os judeus como os gentios, né? Como os samaritanos, como o povo que não era judeu. E ele vai ensinando como evangelizar, né? Porque o Senhor Jesus vai devagarzinho falando com ela, então ele vai ensinando os seus discípulos também a evangelizar. E aí o Senhor Jesus começa, né? Dá-me um pouco de água. E ela, na mesma hora, como pode você, né? Ela já age na defensiva, né? Como pode você, sendo judeu, falar comigo? E aí ela já age, então, assim, na defensiva. E aí a gente vê que já é uma mulher, eu tô com pouco papo, não quero conversa, não. Quantas de nós já agimos assim na defensiva, né? Às vezes o Senhor vem querer falar algo com nós, querer pedir algo e a gente já não, Senhor, desse jeito não, aqui eu não quero. Talvez pelos nossos traumas, pelas nossas feridas, a gente já vem com essa atitude na defensiva, né? E algumas das vezes nós agimos dessa forma, né? Não queremos conversa, quero ficar sozinha. Ela já estava, né, nesse período, na vida dela, né? Ela já era uma mulher sozinha, né? Então, já desprezada. Então, ela falou: pronto, é mais um que quer conversar e eu não quero isso, né? Ela já tinha muitos traumas. E o Senhor Jesus vai indo aos poucos, conversando com ela. E acontece, né? Ele oferece para ela dessa água e aquela mulher ela vai cedendo, porque quando o Senhor Jesus ele toca, né? Ele fala, quando o Senhor Jesus, quando a gente permite, né, que ele entre, o Senhor vai limpando, purificando, né? Então o Senhor Jesus ele revela que ele é água viva e que ele não queria apenas salvar aquela mulher, ele queria enchê-la. Então, o que a água faz, né? Quando a gente está com sede, bebe água, né? A água mata aquela sede. E ela foi, né, buscar uma água, mas ela acabou encontrando uma água viva, uma água melhor ainda, né? E a água, ela purifica, a água, ela limpa. Sabe quando você pega um sapato seu, tá bem sujo, um tênis branco, tá bem sujo, e aí você vai e lava ele fica parecendo novo, né? Fala, nossa, eu nem sabia que eu tinha esse tênis, né? Esse é o poder da água, né? De limpar, tornar as coisas novas. E aquela mulher, ela é tocada por essa água. E quando ela é tocada por essa água viva, que é o nosso Cristo, ela é cheia e ela quer fazer o que? Ela quer transbordar. Ela não quer guardar só para ela. Então, um propósito maior do Senhor era não só salvá-la, mas que ela fosse um testemunho, né, vivo, que é o que o Senhor deseja de nós. Além de nos dar dessa água, Ele quer nos encher para que nós possamos transbordar na vida de outras mulheres. Além de transbordar, né, quando nós temos um encontro com essa água, nós somos impactados e a gente impacta quem está perto. Deseja espalhar aos quatro cantos da terra. Essa é a vontade, né? Quem tem a experiência com Cristo, o nosso desejo é fazer isso. E muitas das vezes nós temos retido isso, né? Nós somos cheios dessa água e a gente fica só para nós. E o Senhor deseja com que nós façamos como aquela mulher, que nós possamos transbordar na vida de outros. E aquela mulher, ela deixa o cântaro, a Bíblia diz, e sai correndo para anunciar o Cristo, aquele encontro que ela teve. Quando Jesus nos encontra, nada mais tem valor. Ela tinha ido buscar, o cântaro estava lá cheio de água, mas quando ela foi encontrada pelo Senhor Jesus, ela já não importava cântaro, já não importava a água, só importava a água que ela tinha tido essa experiência, ela tinha sido cheia, que é o Senhor Jesus. E aí ela sai correndo para contar para todo mundo, para espalhar. Assim como Pedro largou as redes, assim ela também deixou o cântaro. E Pedro também foi ganhar almas para o Senhor Jesus. Então a mulher samaritana, a gente entende, né, que ela era uma mulher improvável, uma mulher de traumas, mas que o Senhor Jesus fez questão
de ter um encontro com ela, salvar, libertar. E ela foi cheia dessa água e saiu testemunhando, saiu contando daquilo que o Senhor Jesus fez. E a Bíblia diz que muitos daqueles samaritanos, muitos daqueles improváveis, foram salvos. Quantas das vezes o Senhor tem nos enchido e a gente tem retido? O Senhor já mandou, né? Ah, mas você quer uma palavra específica, mas o Senhor não mandou eu falar. O Senhor já mandou, o Senhor já tem declarado na palavra dele, ide e pregar o evangelho. Talvez não lá, Lorena, mas eu nem sei pregar, eu acabei de me converter. O seu testemunho, como daquela mulher, aquele encontro, é um testemunho, é algo que você pode falar. Ontem eu estava meditando nessa palavra e vendo que a internet, né, a internet é tão cheia de coisas fúteis, né, a gente abrir ali, rapidinho você se perde com memes e tal. E porque nós, cristãos, né, tantas das vezes a gente deixa de postar um versículo, nem que seja um versículo, compartilhar um post ali que fala de Deus, se as pessoas do mundo estão fazendo a parte deles e nós estamos retendo isso, sabe? A gente deve falar, deve, né, declarar, testemunhar, às vezes a gente fica envergonhada, e aquela mulher, gente, eu fico assim, admirada, porque ela chegou ali como uma indigna, né, de poucos amigos, e ela não queria nem saber, depois já saiu falando para todo mundo, aos quatro ventos, o que tinha acontecido com ela, que ela tinha sido salva, que ela tinha sido liberta, que ela tinha encontrado o Messias, né, e o Senhor Jesus revela ela como Messias. Olha só a importância, né, e eu fico admirada, porque o Senhor Jesus, ele poderia ter escolhido uma judia, qualquer pessoa para ter essa experiência, mas não, ele escolhe uma samaritana. Assim como eu e vocês, nós não éramos dignas de nada. E o Senhor decide marcar um encontro comigo e com vocês. E era algo tradicional para ela buscar água. E aquele dia foi mudado, né? É algo tradicional, talvez, algo ordinário, né? Você lavar uma louça, mas o Senhor pode te encontrar aí nesse lugar, pode te encontrar aqui nesse devocional hoje ou nos outros dias, né? Porque é algo assim que a gente já está fazendo com frequência e o Senhor pode marcar um encontro, né? Com vocês. Deixa eu ver, o propósito, então, do Senhor, né, era, além de revelar que ele era água viva, ele queria também salvar aquela mulher e enchê-la para que ela transbordasse e testemunhasse também daquilo que o Senhor tinha feito, né? Eu acho que era isso, gente, que eu queria passar para vocês nessa manhã, que essa mulher, né, essa mulher tão improvável foi escolhida pelo nosso Salvador para nos trazer esse ensinamento, essa lição. E nós, como eu falei, né, nós não somos diferentes dela, né? Nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas falhas e os nossos erros, e assim, ainda assim, há perdão, há essa água que purifica e faz tudo novo, tá? Era isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar, senão a gente já vai orar. Então vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, Pai, obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor marcou um encontro com cada uma de nós, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque mesmo nós sendo improváveis, cheios de falhas, de erros, pecados, Pai, mesmo errando todos os dias, Pai, o Senhor ainda se atenta para nós, Pai. O Senhor ainda tem perdão, o Senhor ainda tem misericórdia, Pai, para nós. Sim, Pai, a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã, Pai. E os seus ouvidos estão ouvindo, Senhor, meu Deus, o Senhor, os seus ouvidos ouvem o nosso clamor, Pai. Se nós pedimos perdão, o Senhor é fiel para nos perdoar, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua morte naquela cruz, Pai. Porque essa demonstração é a maior de amor que o Senhor teve para conosco, Pai. Obrigada, Pai. Eu oro, Senhor, para que assim como essa mulher teve um encontro com o Senhor, Pai, nós possamos, Senhor, meu Deus, transbordar, Pai, na vida de outras mulheres, no nosso lar, Pai, que nós não possamos, Senhor, reter, Pai, aquilo que o Senhor já entregou para cada uma de nós, ó Pai.
aquilo que o Senhor já derramou em nós, Pai. Eu creio que o Espírito Santo habita em cada uma dessas mulheres, Pai. Então, Senhor, meu Deus, eu oro para que haja ousadia na vida dessas mulheres nessa manhã, Pai. Para que haja ousadia, que elas venham falar, Senhor, meu Deus, o teu amor, Pai, para que outras mulheres, para que outras vidas venham ser alcançadas, Pai. O nosso desejo é que mais e mais mulheres, Pai, mais e mais familiares venham, Senhor, meu Deus, receber, Pai amado, dessa água viva também, Pai. E eu creio, Senhor, que através de cada uma dessas mulheres que isso vai acontecer, ó Pai, que nós possamos, Senhor, ter essa ousadia para falar do teu amor, Pai. Nós cremos que a sua vinda está breve, Pai. Nós sabemos que o Senhor está à porta, Pai. O nosso desejo é que a nossa família seja salva, meu Deus. Nos dê ousadia, Pai. Nos dê as palavras certas, Pai. Que assim como aquela mulher, Pai, nós possamos sair gritando aos quatro cantos da terra, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é um Messias, que o Senhor salva, que o Senhor, só o Senhor, Pai, tem aquela água que preenche aquele espaço que só o Senhor pode dar, Pai. Assim como aquela samaritana, Pai, ela estava buscando algo para preencher, Senhor, mas ela só foi preenchida quando o Senhor alcançou a vida dela, Pai, que o Senhor venha preencher esse vazio, Pai, que nós sentimos, Pai, que tem o tamanho do Senhor, oh, Pai, alcança as nossas vidas, Senhor. Eu oro pela vida de cada uma dessas mulheres, que elas venham ser cheias e cheias de Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o lar delas, Pai, abençoa o dia, essa terça-feira, Senhor, guarde elas ao entrarem e ao saírem, guarda nos trabalhos, guarda os filhos, Senhor, nas escolas, livra dos acidentes domésticos, Pai, dos acidentes de trânsito, livra do malfeitor, ó, Pai, livra, Senhor, meu Deus, e ser com as tuas filhas, aonde elas pisarem, Pai, que a tua presença vá à frente, que a tua alegria, Senhor, transborde nas nossas vidas, que hoje seja um dia alegre, feliz, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço. Amém e amém. Amém, meninas. Então, vamos finalizar, vamos tirar nossa foto. Amanhã temos mais um dia, mais uma mulher abençoada, que vai trazer um ensinamento sobre outra mulher. E vamos rompendo. Todo mundo ligando as câmeras. Vamos lá. 2, 3 e... Isso. Pronto, meninas. Dia abençoado para vocês. Um beijo. Com Deus, viu? Até amanhã.